Livros e mais livros, companheiros de viagem, forças fiéis à minha formação. Eu não sei nem de que nacionalidade sou, porque eu nasci na Inglaterra. A minha mãe é irlandesa, inglesa. Meu pai era de descendência calabresa, argentino, e ele era diplomata. Então foram 23 anos no memorial, nos quais tinha esquecido completamente que era fotógrafo. E assim começou, repentinamente, um prolongamento da minha vida. Sempre acaba sendo finalização que teve muita gente. E uma pessoa que me ajudou na outra parte desse, ele foi para Recife. E sempre gosto de dizer isso, porque sem essas pessoas eu não seria nada. Então, deixa eu ver. Aí não vou fazer mais, né? Mas queria fazer para ele porque, meu Deus do céu. Bom, Felipe Lafay, que a gente chama Pichi, trabalhou comigo 6 anos, não nesse filme, mas ajudou muitíssimo. Kodato San, que está aqui, você se lembra quantas coisas a gente fez juntos, não? Quem mais deixa ver, quem mais, muita gente. Eu não faria nada sem eles, todo mundo. Meu neto, Jacques Alejo, também trabalhou uns 3 ou 4, 6 anos comigo. Então é muito bonito quando você vê os jovens que querem e sabem, muitas vezes, melhor que eu nas modernidades, não? Tem uma peca de netos, de bisnetos. E é muito bom, porque eles são de hoje, eu sou de antes, mas a gente se dá muito bem. Agora, o que mais que eu queria dizer? Tem o Albertinho, né? Nesse momento, eu queria dizer assim, por exemplo, estou aqui com meu amigo Raskovich. Não? Eu sempre digo Raskovich, porque deve ter sido isso. Pleno rusco, não? Você chama Kraskov. Eu seria Eduardo Ivanovich Kraskov. Meu pai era Ivan. Mas foram muitos anos do memorial, que foi uma coisa fantástica, porque, entre outras coisas, se vocês... o que eu gosto desse filme é que eu acho que podemos captar um Brasil que ainda existia nesse tempo. Provavelmente ainda existe, mas quando vejo o filme, eu acho, eu penso que veio para o Brasil, não? No interior, não? Maurinho, te lembrar que você queria homenagear e agradecer ao Albertinho, que te acompanhou a vida toda, que faleceu precocemente. Não, realmente, a gente foi lacerada, realmente. Perdemos pessoas extraordinárias. E, enfim. Bom, o filme, o que falar desse filme, né? Talvez o grande tema dele seja o tempo, né? Sem isso é melhor?
Eu bem melhor, bem melhor. Que você... O microfone atrapalha. É, Não, eu acho que Qual é o tema do seu filme? uma Bíblia. a gente ia fazendo porque a gente vivia isso. Nós vivemos 20 anos, indo e vindo, sobretudo meu marido, para o Nordeste, às vezes até para o Sul, raras vezes. Mas então, parece que você capta, você faz parte. Eu noto que a gente, provavelmente, eu sempre digo que eu não sei muito de como se diria, de fazer os filmes. A gente faz gostando da coisa, então a gente fazendo parte. Toda essa gente era parte da nossa vida. Não? E quando eu revejo, eu digo, não, essa parte eu gosto, não? Porque... É linda essa estrutura do filme que você revisita lugares onde foram significativos para você há 40, 50 sim, anos. Claro. Há uma equivalência temporal, né? Foi bonito porque você vê toda a gente tinha uma intimidade. Eu me lembro já que uma coisa, se, por exemplo, ele tinha prometido estar lá um dia, se ele não era como agora, não, mas então ficava em Paraná, tinha que dizer, ele era muito querido para as pessoas, porque estava sempre lá quando que tinha que estar. Então, esse filme lembra ele muito, porque foram 20 anos. E realmente, isso posso dizer porque eu acho que é real, a gente soube um pouco abrir para o país essa parte, digamos, até no memorial foi por causa do bonde que a gente chamava, que o Darcy Ribeiro nos pusemos, deram essa maravilhosa possibilidade de fazer o pavilhão da criatividade. Que agora que estava assim novo, vamos fazer. Ela vai voltar a fazer um trabalho lá, provavelmente, né? Como a gente está combinando, né? Porém, me parece que o grande tema o grande conceito assim que atravessa toda a sua trajetória é esse de equivalências. Por exemplo, você vai fotografar a região do Grande Sertão Veredas, né, do João Guimarães Rosa. Essas fotografias não são um retrato, uma reportagem, não são um documentário. Né? Você não quer reproduzir o que ele descreve lá. O que você quer? O que são essas equivalências? É parte do título, porque equivalências aprender vivendo. Isso. Exatamente. Eu acho que tudo, mais ou menos, é igual, então, em certas partes, porque eu acho que, para mim, é necessário ter paixão para fazer uma coisa, até hoje em dia, não? E aí é bom, porque a gente contagia as pessoas, eles me contagiam, é um contágio assim terminável. Às vezes fico brava, aí fico jogando como chama cell phone. Celular? Eu esqueço do nome, porque eu detesto esse celular. Sabe por quê? Porque quando qualquer pessoa decente que fotografava, você fotografava assim, quase abraçando mas agora, com isso, cada coisa que você faz, ele já te tira porque já foi para outro lugar. Então, às vezes, eu realmente já tenho jogado na parede. Mas aí eu digo, preciso comprar outra. Mas aí todo mundo diz, mas são todos iguais. Então não confronto. Mas é difícil. Mas eu acho que é bom
quando a gente diz as coisas são difíceis, cada momento o ser humano se refaz. Então, se dizia, não, agora já vai ser difícil de viver, porque vai, enfim. Mas eu acho que o ser humano sabe muito bem se comportar e fazer parte cada vez mais. Para mim é difícil. A Ruth Klosser, uma outra pessoa maravilhosa. Eu fui terrivelmente chato, né? Porque não compreendia nada como fazer as coisas. Então queria jogar as coisas no muro. Mas, enfim, é uma pessoa maravilhosa. Ela sabe como compor texto. Quando eu digo compor, parece fácil. Mas você saber usar texto para fazendo parte. E ela é mestre nisso. A Maureen, ela é artista plástica, né? Pintora, fotógrafa, cineasta, designer, mas ela é, antes de tudo, uma coisa que eu descobri, uma escritora. Ela escreve muito bem, em várias línguas. Ela foi educada, alfabetizada em várias línguas, porque ela morou em países diferentes, né? Então ela tem uma facilidade. Então, nesses livros, ela fez questão, como o Sérgio Burghi falou, né? Você fez questão de publicar, em que havia sempre a imagem e textos, né? Pequenos textos que faziam uma evocação, era criava uma terceira coisa, né? Não é uma coisa retratando a outra. Certamente, eu acho que posso dizer que escreveva melhor do que falo. Não é? Porque eu acho que é cada um. Quando eu fiquei sabendo, por exemplo, curiosamente, eu só pude passar para a Universidade da Inglaterra, porque naquela época, quando eu tinha a idade, não se precisava exatas. Mas você sabe que me disseram que aqui também era isso. Era antes, né? Não precisava. Faz sentido, né? É curioso, não? Maureen, uma pergunta que eu quero fazer. Como é ter 94 anos? É bom. É curioso, porque contando com isso, eu acho que nunca teve tanto pedido de coisa para fazer que hoje. É incrível, porque até sou uma das 3 pessoas que foram, que nós fazemos parte de Brasil-França. E tem uma exposição lá. Bom, eu não vou lá. Mas não queria ir. Você não queria ir? Não, primeiro porque eu ganho muito quando eu não indo, sabe? E realmente não gasta, né? Não dá, porque eu teria que ir com outra pessoa que provavelmente eu falia perfeitamente francês. Mas tudo que eu fazia para passar, e que falava pelo menos umas 5 línguas, aí eu passava. Então, fui universitária. E ainda está que pena que é tão bom aqui, que eu digo, por que não falei essa pessoa de vir aqui? Nossa, aqui vocês é muito, muito bom. É raro, não é raríssimo. Eu acho que, olha, é raro ter esse grupo de pessoas aqui, do momento que é, e realmente é um apreço tremendo. Muito bom, viu? Muito bom. Muito bom. Maureen, fazer uma última pergunta para abrir. Eu me lembro que você me mostrou um filmezinho, e você chega assim com a câmera no rosto do Darcy Ribeiro, ele se assusta, aí você fala, eu vou fazer umas perguntas poemas para você. Aí você fala, Darcy, o que é a vida? Darcy, o que é o amor?
Darcy, o que é a liberdade? Ele adorou, não? Ele respondeu, agora eu vou fazer essa mesma pergunta a você. Maureen, o que é a vida? Maureen, o que é o amor? Maureen, o que é a liberdade? Eu acho que é tudo a mesma coisa, exatamente. Não é exatamente, porque se você não tem paixão, não adianta, não? E eu, por exemplo, eu digo assim, porque eu tenho uma peca de netos e bisnetos, é uma alegria na minha vida. Mas eu digo para eles, não faça, como chama? Como chama? Noivado. Não faça noivado. Jamais. Porque quando você faz quando acabou, você era outra pessoa, eles também. Então, os netos e netas nunca te verem. E estão indo muito menos. É curioso. Ter bisnetos é uma coisa muito, muito bom, porque filhos e filhas, eu tive 2 filhas muito que eu amo, muito, muito, muito especial, muito, fazem coisas excelentes. Se eu pudesse falar disso, seria dias e dias, porque ambas, uma trabalha lá nas periferias e a outra ela mora agora como chama? É perto de Barcelona, não é? Perto de Barcelona. E ela teve um projeto com indianos que tinha que falar inglês para poder ter ocupações. Então as duas são muito assim, México. E a gente tem, é toda a mesma coisa, não? Tem que gostar de fazer as coisas, mas se não gosta, não vale a pena. Mas aqui eu vejo que vale a pena, mas, nossa, vale, e vir aqui, eu acho que raramente você pode contar num lugar com as pessoas como é aquilo. Você já me indicou, é ótimo. Então, por isso que mostrei o filme hoje. Mas desculpa, porque eu tenho uma versão completamente em português. Com legendas. E o que ele fala é muito interessante. Porque ele está dizendo a coisa seguinte, que naquela época, as pessoas, tudo era tão barato, você poderia morar em Nova York e você podia fazer a obra de pintura sem se preocupar de como ia viver. Agora, é de tal maneira cara que a pessoa tem que lutar tanto. E se ele não for conhecido também, é dificílimo de vender. O que eu estou achando uma coisa curiosa, que nesse momento, não sei se cada um, mas estou achando é o momento em que começa a vir maneiras de viver. Está melhor aqui, de repente. A gente nunca sabe, não? De repente é bom, de repente mas certamente fica muito grata de ter essas pessoas aqui assim desse jeito. Então vamos ouvi-las, né? Ver se elas têm, querem coisa. fazer alguma pergunta, conversar. Eu queria colocar em cima do que você disse em termos de equivalência temporal. Eu vejo assim, o filme ele traz uma equivalência humana também. A gente vê a Maureen, uma pessoa forte, né? Lutadora, e o que ela traz no filme é um povo brasileiro esquecido pelos brasileiros,
com uma fortaleza muito grande. Em nenhum momento a gente vê em cena alguém que mereça a nossa piedade, mas é a nossa admiração pela vida que leva e pela força que tem. E isso, eu penso assim, é ela, não é Guimarães Rosa, não é Jorge Amado, João Cabral. não é ninguém. É a fortaleza dela que ela empaticamente traz no reconhecimento do outro para o filme. Perfeito. Eu acho que talvez seja um bem-querer. Então, há uma espécie de bem-querer. Que a gente Sabe o que aconteceu? Uma coisa muito, quando eu digo esse negócio de não fazer antes de, tem. O noivado? Sim. não se, antes de, Antes de casar, não fazer faltando disso, o que aconteceu? Dizem sempre, quando você faz um filme, Eu sempre eles dizem assim, olha, antes de realmente fechar, dê para uma pessoa de tua confiança para ver. Bom, nisso, esse filme perdeu 6 anos. 6 anos para aparecer. Porque o que acontece? A pessoa, inocentemente, não pode pensar, não pode saber o que para você é absolutamente necessário no filme. Então levou 6 anos. E o pitch, como é o nome do mar? Felipe Lafé. Felipe Lafé e o meu neto, já que mora em Minas Gerais. Mas era para eles ter vindo aqui, se tivesse sido antes. Mas, porque, por exemplo, tem um momento que uma pessoa aparece e a pessoa diz, não, tira fora, não, tira fora. Mas acontece que era uma grandíssima amiga, muito conhecida, aliás, que de repente fechou a vida dela e ela perdeu com ela mesma todos os amigos. Ela estava rindo para mim. Então a pessoa não tirou fora. Era importante, não? Tem essas pequenas coisas. Então, mas eu acho que ganhou isso depois de 6 anos, porque quando eu levei para Tiradentes, eu vi um certo... As pessoas gostaram da brasileiridade de tudo isso. Sim. E eu comecei a gostar também do filme. O filme é lindo, é inspirador. Mas, enfim, muito obrigada. Ela esteve aqui em 1966, né? 50 anos atrás. E ela voltou a Mirexé para reescrever a sua história, unir o passado ao presente. Mauri. Eu tinha um certo medo, Pedro Fonseca, de voltar 50 anos depois a um lugar, temendo que ia ter um choque. Mas não senti tristeza e mesmo tendo saudades, digamos, do passado, deu para perceber a energia toda que aqui existe. Eu acompanho a sua carreira há muitos anos. Me lembro muito do bote que fizemos da experiência. Tem uma pergunta só para você. Você tem uma formação e um alcance de vida que é radicalmente cosmopolita. Você tem um nome, você tem já um nome estrangeiro, digamos assim. Você domina 4 ou 5 línguas. Você tem uma origem familiar que te fez andar pelo mundo inteiro, uma profissão que te fez andar pelo mundo inteiro.
E os teus filhos e netos e bisnetos estão espalhados pelo mundo, pelo engenho. E esse dado de cosmopolitismo é teu, quer dizer, herdado ou não, mas é teu. Como é que você me explica que, com esse forte componente cosmopolita da tua formação, tenha te levado para o oco do sertão brasileiro? Você não fica na cidade encantada com uma cidade, por exemplo. Ou mesmo quando você vai para a cidade como Salvador, você vai para lugares teoricamente periféricos, que é o mundo negro, Feira de Santana. Você não vai para você não vai para o Lacerda, por exemplo. Você não vai fotografar o Palácio de Planalto, não é? O encanto de muita gente. E o que me impressiona muito nessa sua adesão, quais são os escritores que você elegeu praticamente? Guimarães Rosa, João Cabral, Jorge Amado, não é? Que são homens fortemente telúricos. E isso bate. Como é que você explica esse dado telúrico com o dado cosmopolita da tua formação? Nossa, essa é uma pergunta ótima. Sabe por quê? Por exemplo, eu viajava muito no interior e tal, mas eu só poderia morar no interior casada com uma pessoa que trabalha no interior. Aí faria parte, porque eu gosto de São Paulo, é gostado. É uma cidade que é curioso. Se eu dissesse onde você gostaria de ficar, eu gosto de ficar aqui em São Paulo, porque eu acho que é uma cidade muito interessante. Acho que é uma cidade interessante e uma cidade generosa. Esse toque generoso tem um pouco a ver com New York City, não? Lá é mais... Não, eu gosto desse plá, 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 plá. Agora a gente está tendo... Desculpe mencionar, mas realmente agora São Paulo está sendo realmente destruído. É muito porque eu acho que o Brasil durante muitos anos era conhecido mundialmente como sendo da melhor arquitetura que existia. Agora, para achar uma coisa que não é ruim, não? É ruim dizer isso, mas Ruth, o que você acha? Bom, eu até queria falar um pouquinho. Bom, em primeiro lugar, que eu às vezes vejo o olhar estrangeiro em você, como a Nina Bardi tinha também. Se encantar por coisas que às vezes a gente deixa passar, está tão acostumado. Então, tem esse olhar estrangeiro, apesar de você estar há tanto tempo aqui, eu acho. Tenho essa impressão. E outra coisa que eu queria comentar, que não é exatamente sobre esse tema, tem a ver com equivalências, e com o tempo, eu contei outro dia, nós trabalhamos durante 10 anos, que nós fizemos uns 5, 6 livros em alguns catálogos. Foram 10 anos, acho que 2000 a 2010, por aí. Não, 2012, 13. Bom, aí eu vejo o seguinte, que você é uma grande editora. Então, da mesma maneira, você pega personagens, textos e imagens. E eu aprendi, realmente, a editar imagem com você. Sim, mas eu aprendi de você. Então, eu lembro a gente depois, a gente não discutia por que essa sim, essa não. A gente falava assim, ficou bom? Não, tira aqui. Isso aqui ficou legal. Então, a gente já sabia, não, vamos fazer isso. A gente não tinha que discutir o porquê. Já tinha uma sintonia, no caso da edição de imagem, que eu aprendi com você. Eu acho que, acima de tudo, você é uma grande editora de imagem, texto, e assim como também essas equivalências têm a ver com todo esse material, seja de texto, imagem e até dos depoimentos das pessoas.
com essa sua vontade e capacidade de juntar e editar. E me surpreende, como estrangeira, como a Maureen escreve bem. Ela escreve muito bem, impressionantemente bem. Ela sabe disso, que ela sabe, que fala pior do que escreve, né? Quer dizer, escreve Muito pior. É surpreendente. Às vezes eu leio um texto dela e falo, nossa, que perfeição, né? Impressionante isso. Mas Muita leitura também, né, Maureen? Também. Eu tenho um episódio engraçado lá do Memorial. Tinha uma lojinha, tinha a lojinha e depois a lojinha acabou. Anos depois foi recriada a lojinha e a Maureen batizou a lojinha de Lojinha. Tinha um neon assim, Lojinha. Ninguém lá no Memorial entendia isso. Eu punha a Lojinha, eles mudavam e punham a Lojinha. Eu falei, não, o nome é Lojinha. Porque era muito pequena. Era uma lojinha pequena. Era uma graça. eles me davam muita liberdade. Não, outra coisa, eu agradeço, porque sendo mais ou menos da imprensa, que foi muitos anos da realidade, sobretudo 4 rodas, que ninguém fala de 4 rodas, mas ali é que eu pude conhecer, porque você ia para lugares que você não sabia que existiam. Era tudo pago, era tudo visto. E eu conheci o Brasil. E eu acho que agora, poder ter trabalhado agora, vem de ter sido da imprensa, não? Porque quando digo a imprensa, eu adoro, por exemplo, tenho muitas saudades de entrar, por exemplo, no Estadão, você entra aí, você faz aí, porque tem tanta poeira de cigarro, que você faz assim, você vai pegar o cigarro de todo mundo, e depois todo mundo junto. Eu tenho muito, esse eu tenho saudades. De uma redação. Redação mesmo. Não é verdade? Você também tem, não? Então, Para ficar um gostinho de quero mais. Você está num ritmo de trabalho ainda frenético. Muito bom. frenética, ainda bem. Frenético. Conta pra gente sobre o seu próximo filme, um pouquinho. Que a gente já combinou que pode ser lançado aqui. Carandiru. Ah, Deus me livre. De vez em quando, eu brigo com gente, porque de vez em quando sou gente muito querido, mas às vezes eles adotam coisas que a minha família fala, mas comigo eles não, eu tenho que fazer com eles. Então estou furiosa, porque eu tenho um grande amor. Vocês vão pensar que não é uma coisa assim. Carandiru. Eu segui a minha filha e trabalhei muitos anos no Carandiru, gostando imensamente. E é uma coisa que agora as pessoas estão querendo fazer um filme com meu nome, não sei como é, Marina. E eu digo assim, até dizer chega, porque realmente eu não quero um livro sobre mim, eu quero poder acabar o negócio do Carandiru. Porque é curioso. O que você fazia no Carandiru? Não, fazia o que você fazia. Tem muito. Vídeo. A filha dela, Sofia, durante uns 10 anos, eu acho, ou mais, Sim, tinha um projeto lá chamado Talentos Aprisionados. tem ainda hoje, mas agora não é Ela lá. ia lá, ela tinha tipo uma bolsa, era um programa, ela ia lá e fazia oficinas de música, lançou alguns grupos de rap, de escrita, né? E teve muito tempo que acabou o financiamento, quem financiava a filha era essa aí, né? Eu gostava, ela. E às vezes eu lá no Memorial queria falar com a Maureen. Aí falava assim, ó, a Maureen tá no Carandiru.
Aí eu falava assim, me dá o celular dela para eu ligar para ela, que era alguma emergência. Aí falavam assim, não, lá no celular, lá no Carandiru não entra o celular. Mas como? Todos os caras presos lá têm celular. Ligando para gente. Mas ela ficava lá. E daí o Weber, o filho da Pig, que... O André vai. Que vai, né? Vai, né? Qual que é? O André, né? É sério que eu tô vendo. Paulo. Que ele me falou que ela era conhecida lá como a vovó do Carandiru. Tudo isso. Mas eu adorava. Quando eu saía de lá, achava um mundo tedioso. Sabe por quê? Porque lá, quem falava com nós e que queria falar. Porque eles, a Caravante e a Sofia, ficaram muitos meses para serem adotadas, digamos lá. E então, quando começamos, então a minha filha tem a coisa onde ela está falando de mim. Ele diz assim, mas minha mãe, quando eu queria fazer o Canadá, fala, não. Mas aí ela passou e pensou, mas ele disse, se não fosse por ela, a gente não teria tantas fotos como a gente tem. Porque é extraordinário quando você fala com pessoas reais. Para mim, me parecia mais real, não sei dizer. Quando por pessoas que realmente é a proximidade, a fala. Então você sente que essa urgência fica satisfeito, não? Aí você... Eu saía e me achava aburrido, como se diz. Você vê esse conflito que há hoje, é porque os produtores do filme querem botar um nome que é quase Marina, quase como ela dizia. E ela não quer, ela quer até dizer chega, que é muito melhor, eu acho. Eu fico realmente. Nossa, eu não sou tão difícil, mas quando não gosto, Tem que brigar. tem que brigar às vezes, não? Às vezes, quando é nossa, ele está olhando para dentro assim. Não era difícil, mas o Kodato podia falar um pouquinho para encerrar. Kodato. Bom, Maureen, eu acompanhei a sua vida, né, a partir da década de 70, quando eu te conheci em Info. Nunca tinha visto assim, tão sintetizada, entendeu? Uma coisa emocionante, né? E por tudo que alguns já falaram a respeito, né, do seu valor, que é uma figura assim incrível, superior. E eu posso contar aquela história da Info, que às vezes eu conto que você não gosta, mas foi... Bom, então, tem tudo a ver com os educadores, quando você falou do Norte, que às vezes tem que ser cirúrgico para ver se o sujeito continua, né? Tem que ter paixão. E eu, da Info, te conhecia assim, era a primeira exposição que eu ia fazer, e você era o que na época não se chamava curadora da exposição junto com o Claude, e vendo as minhas fotos que estavam assim, espalhadas no chão, eram fotos menores e tal. E você elogiou as fotos de um modo geral, eu entendi e fiquei muito feliz, porque eu te descobri também na revista Realidade, antes de conhecer você pessoalmente, lá na Info, década de 70, começo da década de 70. E você daí olhou para uma foto e falou assim, essa é uma merda. Então, isso foi a maior lição que eu tive, entende? Porque a foto realmente eu nunca repeti. Certo? Porque eu sempre te respeitei demais como pessoa boa, como fotógrafa, convivi ali no tempo do bode, tomei muita caipirona, caipirinha é pouca coisa, né, com jaque, era caipironas desse tamanho. Aquela barco. E daí foi, como até hoje, agora sou chamado para a gente, eu estou tentando localizar as fotos que eu fiz no memorial, né, no final da década de 80, eu acho, né, sim, isso é essencial. Diga. Para você. É bom. Não, já mandei as fotos coloridas, né?
mas eu invoco a foto preto e branco. Então, eu estou precisando achar os negativos. Se fosse digital, não era, na época era bem mais fácil. Mas amanhã eu vou lá naquele meu escritório lá, e já tem umas 3 ou 4 caixas que sobraram da minha busca. Maravilha. Maravilha. Mas então isso quer dizer que você é uma educadora fenomenal. Você disse que eu gostava de dar aula, você imersão, essa coisa toda. Não gostei. Educa, assim, foi uma coisa muito importante para mim. Nossa, muito obrigada. Olha, eu acho que nunca antes e nunca depois vou ter uma audiência como essa. Você prometeu isso. Eu falei que ia ser bom. E por isso pensei, porque íamos fazer uma pouquinha coisa. Falei, não, vamos fazer. Depois pensei, será que é, será que não é? E, Vitor, tanto fazer isso. Agora é o Renato San que precisa falar. Contato San. Um grande cineasta também. Não, o soldado tem a excelência. Tem a excelência. Excelência. Maureen, uma boa notícia para você. A gente vai restaurar o Turista e o Xingu. Olha. A TV Cultura vai nos dar o scanner, e será em 6.7K, não em 4K. Eu não entendo da calca. Alta qualidade. Sim. E o chifrinho da DOT vai ajudar no restauro. Nossa, mas que coisa. Porque... Como deu isso? Você estava fuçando por aí. Estava lá na Cinemateca, mas a Cinemateca está mais comercial do que preocupado em restaurar mesmo. Não, e a Cultura, com a Patrícia e o Carlos Magalhães, abriram um espaço para isso. E a gente vai começar com você. Não, já começou. O material da exposição do Sérgio, lembra da Paulista? A exposição da Paulista. Aquele grande Aquilo também será restaurado. Porque aquilo foi filmado em 35mm. O Xingu e o Turista foram em 16mm. Então, vai precisar de uma boa restauração e para que dure mais tempo o material sobre você. Porque senão daqui a pouquinho vai junto. E preço. Vamos encerrar? Vamos. Mas foi muito qualquer pergunta. Bom, então... Desculpando o inglês, não, porque realmente tenho uma coisa efetiva. Mas deu para entender quem falava como era antes de construir. Eu vou agradecer rapidamente. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou vamos para os agradecimentos? Agradecer a Rita pelo espaço, o Jackson, o Eduardo Flui, a Jana, a Assunção, o Eduardo Rascol pela mediação, a nossa diva Maureen pela presença, a Brenda pelo registro fotográfico. Sim. Deu bastante trabalho e para a coisa acontecer a gente ficou 1 mês e meio, né, trabalhando. Como a gente não vai ficar sem presente hoje, esta senhora, graças ao Eduardo Rascol e uma doação generosa do Memorial da América Latina, ela assinou o penúltimo livro dela. Então todo mundo vai ter livro autografado hoje. Vai ser self-service. Pode pegar e fazer fotos com o Maureen da última exposição. Rascol, muito obrigado. Maureen, Brenda, Rita, já.